Olá, então vamos dando continuidade ao curso de extensão sobre a Primeira Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, hoje vamos falar dos motivos que desencadearam a Primeira Guerra. A disputa entre as potências imperialistas pelo domínio de territórios coloniais tornou-se mais intensa nas últimas décadas do século XIX. Os países europeus tinham a necessidade de garantir fontes de matérias-primas para suas indústrias. Além disso, o crescimento industrial acarretou crises de superprodução, o que tornava necessária a busca de novos mercados consumidores para os produtos desses países. A Alemanha, após sua unificação em 1871, passou por um grande desenvolvimento industrial. Aumentou sua produção de armamentos e investiu nas indústrias químicas, exercendo forte concorrência com os produtos ingleses no mercado europeu. O crescimento militar e econômico da Alemanha desagradava as outras potências europeias. Nesse contexto, a Inglaterra sentiu-se ameaçada quando a Alemanha iniciou seu projeto de formar uma marinha mercante e de guerra. Além disso, os Estados Unidos e o Japão também avançavam no caminho imperialista em suas respectivas áreas de influência na América e na Ásia. A paz armada. A tecnologia militar, acompanhando o processo de industrialização, teve grande desenvolvimento entre os anos de 1880 e o início do século XX. As fronteiras nacionais tornaram-se áreas militarizadas e foram criados armamentos mais mortíferos, como fuzis de repetição, metralhadoras, lança-chamas, artilharia pesada, projéteis com gás venenoso e submarinos. Os navios ganharam blindagem de aço e motores de turbinas, tornando-se maiores e mais velozes, aumentando seu poder bélico. Desse modo, configurou-se a paz armada, em que as potências realizaram intensa corrida armamentista. Os nacionalismos. O militarismo das potências imperialistas estava apoiado no crescente sentimento nacionalista. Esse sentimento, que se manifestou na Europa a partir do século XVIII, foi acirrado entre o final do século XIX e o início do século XX. Lembrando que esse sentimento nacionalista, ele era retratado na literatura e nas artes também. Na Alemanha, por exemplo, o nacionalismo girava em torno do pangermanismo, a ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império, o Império Alemão. Clubes patrióticos proliferavam, assim como organizações militaristas. Na França, o nacionalismo era alimentado pelo sentimento de vingança, o revanchismo francês, marcado pelo desejo de retomar a Alsácia-Lorena, que compreendia províncias ricas em minério de ferro, tomadas pelos alemães durante a Guerra Franco-Prussiana. A Grande Sérvia. Na região dos Balcãs, dominada pelo Império Turco-Otomano e pelo Império Austro-Húngaro, o sentimento nacionalista manifestou-se de maneira violenta. Minorias nacionais, como os macedônios, eslovenos, albaneses, croatas, bósnios e ucranianos,
lutavam por sua independência em relação aos turcos e aos austro-húngaros. Os sérvios já tinham se tornado independentes do domínio turco. Eles aspiravam criar a Grande Sérvia, por meio da união dos povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Cercado por regiões do Império Austro-Húngaro, existia um pequeno estado independente de população eslava denominado Sérvia. Era protegido da Rússia na medida em que constituía polo de atração para os demais eslavos dispersos pelo Império. Havia o interesse russo em dominar as saídas para o mar Mediterrâneo, principalmente os estreitos de Bósforo e de Dardelos, além da cidade de Constantinopla, controlados pelo sultão turco otomano. Em meio às disputas e rivalidades, as potências europeias fizeram alianças de caráter militar, político e econômico, para tentar assegurar suas defesas e conquistar vantagens diante do conflito iminente. Em 1892, a Itália aderiu à aliança entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, formando a Tríplice Aliança. Em resposta, líderes da França, da Rússia e da Inglaterra formaram, em 1907, o Bloco dos Aliados da Entente, ou Tríplice Entente, da qual o Brasil e os Estados Unidos fizeram parte nos momentos finais da guerra. Não foram todos os países da Europa que se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Houve algumas nações que mantiveram a neutralidade, como a Espanha, os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Suíça. A Alemanha declarou guerra à Rússia, à França e à Bélgica, enquanto a Inglaterra declarava guerra contra os alemães. Então, desse modo, um incidente regional deu origem a um conflito mundial. Os dois blocos de alianças começaram a se enfrentar no final de 1914, dando início à Grande Guerra.